determinação gráfica da imagem gerada por lente esférica, o nome da aula. Ali no segundo divergente, via a luz e ela desviou, ela veio paralela, desviou. Aqui, chegou paralela e desviou passando pelo foco. É para eu poder saber para onde é que ela vai desviar. Ou seja, primeiro a luz chegou paralela. Aí eu já decorei, né? A luz quando chega paralela sai pelo foco. Para eu poder desenhar o raio, eu primeiro fiz essa pontilhada que definiu qual é a direção do foco. E aí esse raio refratado vai ter que refratar nessa direção, definida pela linha pontilhada. Esse aqui? Esse aqui é o contrário, ele chegou pelo foco para sair paralelo, né? Ele não chegou paralelo para sair pelo foco. Tem o raio que chega pelo foco e sai paralelo, e o raio que chega paralelo e sai pelo foco. Os dois. Esse raio não chegou paralelo. Ele chegou de um jeito, aí eu, putz, como é que será que eu vou desenhar esse raio? Aí eu acho que ele chegou pelo foco. Aí eu fiz a pontilhada para ter certeza. Realmente ele chegou pelo foco. Já que ele incidiu chegando pelo foco, ele vai refratar paralelo ao eixo principal. Então eu fiz a pontilhada para confirmar que ele chegou pelo foco. Tá vendo como a lente divergente é perigosa? O raio chegando não é garantia de nada ainda. Às vezes tem que prolongar ele para saber se ele está chegando do jeito certo. Então a lente divergente é mais perigosa. Vale a pena prestar um pouco mais de cuidado, né, de atenção nessa parte. Ótima observação. Vamos lá, meus queridos, olha só. Determinação gráfica da imagem gerada por lentes esféricas. Na verdade, pessoal, tu pode entender essa aula como uma revisão daquilo que a gente fez para os espelhos. Não tem nada de novo. É muito parecido com o que a gente já fez. Então eu vou, numa produção em série aqui, eu vou fazer 3 lentes, 6 lentes, 5 convergentes, 5 convergentes, todas essas lentes são convergentes, como vocês podem ver pela representação internacional que a gente usa, as setinhas. 3 quadradinhos, foco, ponto antiprincipal, 3 e 3, foco e ponto antiprincipal. Então tu vê, ó, eu não vou botar nome em todos eles porque consumiria um tempo importante, eu só estou marcando eles, ó. 3 quadradinhos, 3 quadradinhos. Claro que a minha vida está mais fácil que a tua, já que eu tenho um quadriculado para me ajudar, né? Mas tu pode usar a tua coisa de escrever como referência, já que tu não pode usar régua no vestibular, né? Caso tu precise de um desenho mais bonito. Foco, imagem, ponto principal, imagem. Foco, objeto, ponto principal, objeto. Todas as outras são iguais. Eu primeiro quero analisar o que acontece quando o objeto está atrás do ponto principal. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Já que esses raios são oriundos da cabeça do objeto, onde eles se encontram, forma a cabeça da imagem. Olha para a imagem e me falem as características, por favor. Invertida, por estar de cabeça para baixo, real, porque ela é feita de luz de verdade, então ela é projetável, se tu botar a mão ela aparece estampada na tua mão. E menor, nitidamente menor porque o tamanho dela é menor do que o tamanho do objeto. Agora eu vou começar a aproximar o objeto. Vou colocar o objeto bem no ponto antiprincipal. Objeto. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice passa reto. Não foi tão reto, né? Eu sei, cara, que ele tem que se encontrar aqui para ficar honesto. Ó.
que chega paralelo, sai pelo foco. Cara, como é ruim a canetinha para fazer essa parte. O giz ele prende melhor no quadro, né? O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atingiu o centro óptico passou reto. Aí os raios oriundos da cabeça do objeto formam a cabeça da imagem. Aqui no quadro eu consigo enxergar que o objeto tem 2 quadradinhos de altura e consigo perceber que a imagem tem 2 quadradinhos de altura. Ela continua invertida e ela continua real, só que agora do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. O que tu acha que vai acontecer quando eu aproximar o objeto ainda mais? A imagem se afasta e cresce. Vamos ver se é verdade? O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice passa reto. Então, de fato, né, a imagem nem deu um tamanho suficiente aqui, mas o meu objeto tinha 2 quadradinhos, e aí minha imagem vai ficar com 3 quadradinhos pelo menos. Então, observando a imagem, eu percebo que ela continua invertida, ela continua real, feita de luz de verdade, projetável, só que pela primeira vez ela ficou maior. Será que é uma boa maneira de usar uma lupa? Vai ampliar, né? Só que como está de cabeça para baixo, se tu tirar o espinho da mão com essa lupa, tu vai ver que vai ficar difícil manobrar a tua mão ali, já que está invertida a imagem. Então não é a lupa ainda, poderia ser uma lente de um telescópio, né? Refrator, isso poderia, mas para a lupa ainda não é o ideal. Aqui o momento perigoso. Eu botei um objeto atrás do ponto principal, no ponto principal, entre ponto principal e foco, Agora eu vou colocar o objeto bem no foco. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Esses raios refratados eles vão estar paralelos um ao outro. Tu já tem que esperar isso. Porque qualquer errinho na tua mão ali vai parecer que eles estão se aproximando ou se afastando. Nesse caso a gente diz que a imagem é o que mesmo? Imagem imprópria. Que outra maneira a gente pode falar? Forma-se no... Isso, forma-se no infinito. São 2 maneiras de falar sobre essa imagem, imprópria ou forma-se no infinito. Não vou embora não. Última posição do objeto, entre foco e centro óptico, o raio que chega paralelo, sai pelo foco. O raio que atinge o vértice, passa reto. Esses raios estão nitidamente divergindo. Se esses raios atingem o olho do observador, o cérebro desse observador diz que a luz anda em linha reta. O observador vai ter a sensação de que a luz está vindo de trás da lente. E agora a imagem ficou pela primeira vez virtual, maior e direita. Isso sim é uma boa lupa. Toda lupa é uma lente convergente, onde tu bota ela bem próxima do objeto. Aí tu tem a sensação de que o objeto está grandão e de cabeça para cima, o que facilita a observação. Esse é o famoso caso da lupa. Toda lupa é uma lente convergente e o objeto está bem próximo do centro óptico. São as 5 condições para a lente convergente. E como é que seria uma lente divergente? O bacana da lente divergente, meus amigos, é que não importa onde o objeto vai estar. Não importa qual é a posição do objeto. O resultado vai ser sempre o mesmo. Alguém arrisca qual é o resultado? Virtual, menor e direita, VMED. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Isso é uma lente convergente? Isso é uma lente convergente? É divergente, né? O animal desenhou como se fosse convergente, ó. Doença mental. Então, olha só. Lente divergente, foco objeto, ponto de principal objeto, foco imagem, ponto de principal imagem. Não importa onde é que tu coloca teu objeto.
O raio que chega paralelo sai pelo foco imagem, pô, é uma lente divergente. O raio que atinge o centro óptico passa reto. O que está acontecendo com esses raios que saem da lente? Estão divergindo. O que nós vamos fazer? Prolongar. Um dos prolongamentos já está pronto. Ó. Eu faço outro prolongamento e vejo que os prolongamentos se encontram ali. Ou seja, é ali que vai se formar a imagem. Virtual por ser feita de prolongamento, menor por ser menor. E direita por estar de cabeça para cima. Virtual, menor e direita, VMED. É isso aí. Na aula da tarde nós vamos fazer análise matemática. Nós vamos fazer a parte analítica e não a parte gráfica. As equaçõezinhas, né? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Aquilo que a gente já viu outrora. Valeu, galerinha!